Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, diretamente da Suíça, do canal Adotei Outro País. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o processo de cidadania da Itália, né? O pessoal ficou me perguntando aí, pediu para eu falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, eu queria dar algumas dicas, porque eu sei que o processo de cidadania na Itália, ele é bem caro, né? Ele é bem oneroso aí. Não é fácil você despender o valor aí de quase um carro bacana aí no Brasil para fazer o processo de cidadania, embora valha muito a pena, tá, você fazer isso, porque te abre um leque de oportunidades muito grande aí para você viver na Europa ou viver na Itália mesmo, entrar sem visto nos Estados Unidos, enfim, te dá uma série de possibilidades, né? E assim, possibilidades que vão mudar a sua vida, com certeza. Mesmo que for apenas para viajar ou até para morar fora mesmo, né? Morar na Europa, por exemplo. E assim, como é que funciona essa questão aí? Por exemplo, para a pessoa que vai fazer o processo de cidadania na Itália, tá? Na Itália, ah, é bem provável que você contrate uma assessoria para te ajudar, né? Eu acho meio arriscado, sei lá, eu até pensei em fazer sozinho o processo de cidadania, mas assim, ó, teve uma pessoa que fez o processo de cidadania que estava lá comigo, e assim, ele tentou fazer sozinho, a pessoa tentou fazer sozinha. E assim, deu um baita rolo, sabe? Porque teve o problema aí da barreira idiomática, e assim, ele acabou sem querer se desentendendo na questura, tá? A questura, para quem não sabe, é a delegacia de polícia. Ele acabou se desentendendo com o pessoal lá, sem querer, assim, não disse nada demais. O pessoal, por algum motivo, achou ruim que ele foi lá. Enfim, ele recebeu uma carta de expulsão, tá? Da Itália. Então, assim, é um processo muito complicado. Aí, assim, ele estava tentando fazer sozinho. Ele até conseguiu arrumar um imóvel lá, através de um amigo, um negócio assim. Alugou, tudo mais, bonitinho, que é o mais complicado. Mas nesse meio tempo aí, assim, o policial talvez não tenha entendido o que ele queria. Eu não sei bem exatamente o que aconteceu. Ele não me deu muitos detalhes, tá? Mas, assim, ele recebeu uma carta de expulsão da Itália, para vocês terem uma ideia. Aí a assessoria que a gente já estava trabalhando, ele encontrou essa assessoria na internet, que é a assessoria que eu estava trabalhando, né, que eu tinha contratado. E ele achou na internet e como a pessoa é advogada, a dona da assessoria é advogada, ela falou assim, não, eu consigo derrubar essa carta, a gente dá entrada no processo de cidadania aqui e o negócio vai correr normalmente, a gente derruba essa carta porque não passou de um mal entendido, porque né, não tem porquê. O que todo até para vocês entenderem, tá, pessoal? O processo de cidadania na Itália, ele é constitucional, tá? Ele é legal, é dentro da legalidade. Eu já vi muita gente aí falando, já vi até advogados, né, de assessorias falando, olha, não dá para fazer processo de cidadania na Itália porque é contra a lei. Ó, é mentira isso aí, tá, pessoal? Eu fiz meu processo de cidadania na Itália e correu super bem, correu tudo dentro da normalidade. Eu retirei o meu ID diretamente no comune da cidade que eu fiz o processo de cidadania. Eu tirei o meu passaporte na questura, tá? Que é na delegacia de polícia. Então foi tudo na legalidade. Não veio assessor assim e deu, olha, tá aqui seu ID e tá aqui seu passaporte. Não, eu tirei nos órgãos competentes. Então, assim, não tem como ser fraude, você entendeu? E tem assessoria que eu já vi muito, tem assessoria até que faz vídeo no YouTube falando que não dá para tirar assessoria na Itália, tem que ser via judicial. Não é bem assim, tá bom? Dá para fazer na Itália, só que daí é mais caro, é bem mais caro. Via judicial é mais demorado, é mais barato, mas é mais demorado. E provavelmente esses caras não têm competência para fazer e eles ficam, lógico, condenando quem está fazendo na Itália. Obviamente tem muito assessor pilantra por aí, né? Com certeza tem, tanto é que teve vários escândalos aí na Itália envolvendo assessores brasileiros e de outros países aí fazendo gambiarra, né? Cometendo fraude aí.
E assim, pessoal, vai fazer o processo de cidadania, não tem atalho, tá? Ou não tenta forjar documento, não tenta fazer nada fora da legalidade, você pode ser preso, tá? E na Itália você vai preso. Se pegarem documento falso, vai preso você, vai preso o assessor, vai preso quem tiver dentro do comune. Então, assim, é sempre importante fazer com uma assessoria que você tenha confiança, tá? Não estou fazendo propaganda para ninguém. Eu também tive um baita medo de fazer esse processo de cidadania, porque eu não sabia onde eu estava me metendo. Mas aí depois eu fui pesquisando. Quando eu cheguei na casa que eu fiquei, no apartamento que eu fiquei, tinham outros brasileiros lá e eles tinham recebido indicação da pessoa, da assessora também. Eu fui meio que no escuro, eu achei ela meio que na internet, uma indicação na internet e tal. E pesquisei, obviamente, sobre a pessoa, sobre a empresa, e parecia ser idônea e eu fiz, tá? E assim, ó, recomendo fortemente, tá bom? Mas aí o assunto é outro. É que assim, se eu continuar estendendo, isso aí dá assunto para outro vídeo. Enfim, eu sei que é muito caro o processo de cidadania, então é muito importante a gente saber economizar o máximo possível, tá, pessoal? Então, assim, existem algumas formas de economizar. Então, a gente já vai com orçamento apertado quando vai fazer o processo na Itália, porque é muito caro, tem passagem de avião, você vai gastar, você vai comer na Itália, né? Você precisa ir no mercado, fazer mercado. Normalmente a assessoria às vezes inclui só o apartamento e o trabalho, às vezes inclui o transfer, às vezes não inclui o apartamento, às vezes não inclui as taxas do apartamento. Tem gente que faz pacote fechado, ó, te dou até comida, tem gente, ou então às vezes não te dá uma estrutura, dependendo da assessoria. Então isso vai muito do acordo que você fizer com a assessoria, se você fizer por assessoria, tá? Mas você tem que entender o seguinte: você vai ter custos na Itália, você vai comprar comida, você vai querer comer fora, você não vai aguentar ficar muito tempo trancado dentro de casa, você vai querer sair, você vai querer passear, você vai querer ir para outras cidades. Então, assim, você tem que ter não pode ir com um orçamento muito apertado, você tem que ir com uma certa reserva para você poder fazer essas coisas, tá? Porque assim, pessoal, são mais ou menos, comigo foram 67 dias, né? Mas vamos arredondar 2 meses para sair o processo de cidadania. Mas pode demorar mais. Já teve casos de pessoas aí demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses na Itália. Então, assim, você tem que ter como uma folga. E nada melhor você, além de ter uma reserva, você saber economizar também. Tá? Então, por exemplo, existem supermercados na Itália. Embora a Itália tenha um custo de vida baixo, por exemplo, em comparação à Suíça, mas a Itália, mesmo assim, né, a gente tem que converter do euro para o real de 1 para 6. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, existem lugares que dá para você economizar. Por exemplo, no supermercado. Existe um supermercado na Itália que chama Eurospin. Desculpa, gente. Chama Eurospin. O Eurospin ele é como se fosse um atacadão, assim. Ele é um supermercado normal, mas ele tem produtos mais baratos. E assim, gente, uma coisa que eu posso garantir, qualquer produto na Itália é muito bom independentemente do preço, tá? É muito comum no Brasil a gente achar assim, ah não, mais caro é melhor, mais barato é pior. Não, na Itália não tem muito isso não. Você pode pegar o produto mais baratinho que for, é sempre muito bem feito, sempre tem um ótimo sabor, assim, por exemplo, produto alimentício, né? É muito bem feito, é gostoso, sabe? Os produtos da Itália alimentícios são excepcionais, tá? Não tenho o que reclamar, não. Lógico, aí tem a questão de preferência. Eu prefiro mais essa marca, prefiro mais outra, tá? Mas mesmo os produtos mais baratinhos, aqueles que são na marca do mercado, né? Que tem também na Itália, são de ótima qualidade. Então, assim, por exemplo, no Eurospin, eu não estou fazendo propaganda para nenhum mercado, tá? Mas só para facilitar aí, dar uma guia para quem está indo na Itália agora. O Eurospin normalmente é mais barato, então você já vê, se você for morar numa cidade X, já vê se tem um Eurospin perto, tá? Porque normalmente ele tem preços melhores, tá bom? Tem Carrefour é um pouquinho mais caro, e tem o Coop. O Coop eu acho que é o mais caro de todos. Tem uma variedade de coisas muito maior no Coop, tá? Mas ele é bem mais caro do que os outros supermercados, tá bom? Existem alguns mercados pequenos, né? Então, por exemplo, lá onde eu estava tinha um Angelone, tinha o Sigma, tinha outros mercados que eram menores onde eu morei, tá?
mas eu acho que de todos que eu vi, o Eurospin é melhor. Questão de roupa, se você precisar de comprar roupa, por exemplo, essa jaqueta aqui eu comprei na Itália. Essa jaqueta aqui, essa jaqueta azul, tá? Ela é fininha, mas o bacana é que ela corta vento. Ela não é impermeável, mas ela corta vento. Então, mesmo ela sendo fininha, se eu colocar, por exemplo, esse fleece aqui, ó, por baixo, já fica legal. Lógico que aqui na Suíça tá bem frio já, a gente já tá quase chegando no inverno, então eu tô até com uma segunda pele aqui, tá? Aí fala, Fabio, você não tá dentro do carro? Eu tô dentro do carro, mas eu saio toda hora, né? Pra fazer as entregas e tal, pra pegar no restaurante. Então eu saio. E eu uso aqui também essa touquinha aqui, ó, que tem pelo por dentro, tá? Comprei no mercado daqui. Desculpa. Então assim, pessoal, você vai comprar roupa, por exemplo. Se você for comprar em lojas italianas, elas vão ser muito mais caras, tá? Existem lojas de China aqui. Eu sei que a gente tá numa época que tá todo mundo com raiva dos chineses aí, e muita gente tá querendo até boicotar chineses e tudo mais. Aí cada um, cada um. Só que é assim, pessoal, as lojas chinesas na Itália é assim, tem em cada esquina, é mato. Tem em cada esquina. E eles têm os preços muito competitivos. Embora existam algumas roupas que são de má qualidade, tem coisa boa também. E elas costumam ser bem mais baratas, tá bom? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, essa jaquetinha aqui, na época eu acho que eu paguei 12 euros, tá? Isso no ano passado, mais ou menos nessa época, no ano passado. Paguei 12 euros na época. Uma jaqueta dessa aqui na Suíça, ela custa aí mais ou menos, igualzinha essa, assim, ó. Mas, lógico, aqui quase não tem loja China. Existem algumas que são disfarçadas, assim, que eu vejo que são chinesas, mas são disfarçadas de suíças. Mas mesmo assim é muito mais caro. Uma jaquetinha dessa aqui, ó, tá na faixa de 20 a 30 francos. Então, assim, ó, normalmente a Suíça é o dobro, às vezes o triplo do preço do que na Itália. Tá? Então, na Itália, por exemplo, uma jaqueta dessa numa loja italiana, você vai pagar mais ou menos uns 20 euros. Né? Mais ou menos isso, depende da localização que você tiver, tá bom? Se você passou por uma experiência dessa e você está na Itália, deixe seu comentário aqui, tá? A gente vai conversando sobre isso. Se você não concorda com isso, se você tem alguma informação para passar aí pro pessoal, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então, assim, só para vocês terem uma noção de preço. Outra coisa que dá para economizar, os transportes públicos não são muito caros, mas assim, por causa da conversão acabam se tornando, né? Então assim, tem bastante trem na Itália, tem ônibus, tem tram também. Tram, para quem não sabe, é aquele bonde, né? É muito comum. E funciona o seguinte, você entra no trem, você entra no tram, no ônibus, em alguns ônibus você tem que ter o bilhete ou pagar na hora lá pro motorista, tá? Em outros, você só entra, você não precisa mostrar nada. No trem também, mesma coisa, não precisa mostrar nada. Mas você tem que comprar o bilhete, tá? E tem que, muitas vezes tem que convalidar, que eles falam que é a convalidação, que é o quê? Você compra o bilhete, vamos supor, você vai entrar no trem. Você compra o bilhete e normalmente são as maquininhas, ou dentro do trem, ou no lado de fora do trem, próximo a ele, que você tem que enfiar na maquininha lá e ela faz um picote no seu bilhete. Se você não fizer isso, você comprar o bilhete, você não fizer isso e entrar no trem, tem os fiscais que normalmente passam lá no trem, eles são policiais. Eles passam lá dentro do trem. Se você não tiver o bilhete, ou você tiver um bilhete sem convalidação, você pode tomar a multa, tá? Então assim, por quê? Se você não tiver o bilhete, você está sendo pilantra, você está pegando o transporte público sem pagar, tá? E assim, eu nunca vi a situação, mas dizem que assim, além de eles aplicarem a multa, eles dão uma escorraçada em você lá, entendeu? Eles dão uma carcada na frente de todo mundo, tá bom? Então assim, não esqueçam, compra o bilhete, quando efetua o pagamento, compra o bilhete e convalida ele. Procura a maquininha dentro do trem, se informa se tem dentro do trem ou dentro do ônibus, ou fora, tá bom? Se esquecer e o cara pegar, dá merda. Na época que eu fui, eu acho que a multa era de 50 euros, se eu não me engano. E um bilhete às vezes custa 1 euro, 1,50, tá bom? Então assim, tem os transportes públicos que normalmente a gente utiliza. Aluguel de carro, pessoal, não é muito caro na Itália, tá? Dá para alugar. Na época era coisa de 20 euros por dia, assim, mas assim, se de extrema necessidade, se precisar, às vezes você divide
com 2, 3, 4 pessoas, né, que estiver morando. Se você fizer por assessoria, provavelmente você vai dividir o apartamento com outras pessoas também. Vale a pena, né? Precisa um de vocês ter habilitação, mesmo brasileira, tá? É importante ter a PID também. E você pode, se tiver cartão de crédito, tá? Você pode alugar o carro. E não é tão caro assim se dividir com outras pessoas. Às vezes você, quero dar uma volta numa cidade X, tal, vale a pena. Porque às vezes o que você vai gastar de passagem, dá para alugar o carro, dá para fazer um bate-volta bacana, dá para fazer um passeio legal. E dá quase a mesma coisa, vai dar um pouquinho mais caro, mas vale a pena o conforto e tudo mais, tá? Que mais que eu ia falar? Questão de economia. E é isso, pessoal, assim, os produtos são muito atraentes na Itália, tá? Então dá vontade de você comprar tudo, porque assim, para vocês terem uma ideia, tem muita gente que sai aqui da Suíça para comprar na Itália, tem muita gente que sai da Suíça aqui para comprar na França, né? Normalmente o pessoal que mora nas próximas fronteiras aqui. Por quê? Porque é mais barato o custo de vida. Então o pessoal vai lá e compra, quer comprar tênis, quer comprar roupa, quer comprar eletrônico, entendeu? Tem muita coisa que é mais barata, tá bom? Então essas coisas é importante entender, porque assim, dá vontade de você comprar tudo, e principalmente o processo de cidadania. Só que assim, a gente não pode esquecer que o processo de cidadania, você não está indo lá para férias, você está indo para fazer o processo de cidadania, tá bom? Então assim, não dá para você ficar gastando, se você ficar comprando tudo que você quer, assim, você vai gastar muito dinheiro, entendeu? Vai gastar muita grana. Então assim, tem que tomar cuidado. Então acho que são essas algumas dicas aí para economizar um pouco. E assim, vai fazer com assessoria, pesquisa bastante, tá? Pesquisa se a assessoria é confiável, o preço, tá? Se o preço é justo. Tem assessoria, vai variar bastante o preço da assessoria. Tem a assessoria que cobra um absurdo de caro. Tem assessoria que não cobra tão caro assim, então isso depende bastante, tá? E é isso aí, pessoal. E para você que gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para você receber mais vídeos e deixe seu comentário se você tem alguma crítica, tem alguma sugestão de vídeo, e a gente vai se falando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.